Bom, vamos considerar o seguinte sistema, né? Eu tenho um sistema composto, né? Um sistema R muito grande, que eu vou chamar de um reservatório térmico, né? O número de graus de liberdade é muito grande. E um sistema S, né? Que é conectado a esse reservatório R muito grande, tá? É isolado, né? Um sistema isolado, né? A troca que pode ocorrer entre esses dois sistemas é via uma parede diatérmica, né? Uma troca de energia, mas é uma parede fixa, tá? Não há uma movimentação e, portanto, não há um trabalho externo, né, atuando sobre esse sistema, certo? A gente chama esse tipo de conjunto, né, de banho térmico, né? Eu tenho um sistema muito grande, um sistema menor, o sistema maior tem uma temperatura fixa que mantém o conjunto em equilíbrio térmico a uma temperatura T. Bom, como o sistema está isolado, né, está em equilíbrio térmico, né, valem as propriedades da igual probabilidade a priori, né, de o sistema ser encontrado em qualquer um desses microestados acessíveis do sistema. Além disso, o sistema é isolado, né, então a energia total do sistema, que é ER mais EJ, né? A energia do reservatório mais a energia do sistema S conectado ao reservatório, ela é constante, né? Já que todo o sistema é isolado, constante, tá? E assim, como esse sistema é muito maior, né, do que o sistema S, né, a probabilidade, né, da gente encontrar o sistema em um desses microestados acessíveis ao sistema é uma constante, né, é proporcional ao número de microestados acessíveis ao sistema com energia ER, né? Então, ó, ômega de ER, né? E aí, como ER é E0 menos EJ, isso aqui é uma constante, né? A gente vai ver que é a constante de normalização, vezes o ômega de E0 menos EJ, né? Eu vou flutuar as energias aqui, né, mantendo a energia do conjunto constante, né? Então, a probabilidade de o sistema cair em uma configuração, né, de energia J é dado por essa expressão, onde esse ômega é o número de microestados acessíveis ao sistema, né, do reservatório R. Essa energia pequena comparada com esse E0, né, a gente vai fazer a expansão, né, dessa função aqui em termos desse EJ aqui, né? Só relembrando da expansão, né, a gente tem que um f de x em torno de um x0 igual a zero é um f de zero mais f' de zero x mais f duas linhas de zero x quadrado sobre 2 fatorial mais etc, ok? Mais termos de ordem maior do que 2 aqui, tá? Então, esse nosso f aqui é essencialmente, né, é esse nosso número de microestados acessíveis ao sistema aqui, né? O nosso f de x, né, é um ômega, né, vamos dizer, de x 0 menos x, né? E aí a gente quer fazer a expansão dessa função aqui, né, em torno de x igual a zero. Como esse número, né, são números muito grandes, né, potências do número de graus de liberdades presentes aqui nesse sistema, tá? É conveniente a gente tratar com logaritmo. Então, o nosso f, vamos dizer, vamos chamar de g, vai ser o logaritmo desse f de x, né, que é o logaritmo de ômega de x0 menos x, tá? E aí, a partir desse ponto, a gente pode fazer, né, a expansão dessa função, tá? Então, ó, nós temos, né, que esse nosso g de x é igual ao ln de ômega de x0 menos x, né? E aí nós vamos ter que g de x, né, é um g de zero
mais um G' de 0 x mais um G, duas linhas de 0 sobre 2 fatorial x ao quadrado mais G3, né, no ponto 0 sobre 3 fatorial x ao cubo mais etc, certo? A gente precisa calcular agora esses termos, G de 0, G', G duas linhas. Então vamos calcular, né? Então, primeiro, né, o G de x, né, é igual ao ln de ômega de x0 menos x, né? O G' de x, né, é 1 sobre ômega de x0 menos x, né, vezes d ômega de x, né, vezes a derivada desse mais interno aqui, ó, que é menos 1, certo? Isso aqui calculado, né, d ômega dx, né, derivada dessa, 1 sobre ômega, é a derivada da função mais interna, d ômega dx, vezes a derivada dessa função aqui no interior, né, desse ômega. Né? Nós temos, né, a função g de x, tá? Que é igual a ln de ômega de x0 menos x. Né? Lembrando que esse x0 é a nossa energia do reservatório R, né? Ou, desculpe, do sistema composto, é R mais EJ. E esse x aqui, né, é a energia do sistema S, né? Ok? Então vamos lá, né? Então g de x é dado por isso, né? G' de x, né, é igual a d dx do ln de ômega de x0 menos x, né? Vezes a derivada dessa interna aqui, que é menos 1, tá? Então isso aqui dá igual a menos d dx do ln de ômega de x0 menos x, tá? E aí a segunda derivada, né? Segunda derivada, x, né? Vai dar d2 dx2 do ln de ômega de x0 menos x, né? Aí um menos com a derivada, né, usando a regra da cadeia dessa função mais interna aqui, menos com menos mais, né? Então dá esse resultado, né? G3, né? Aí a gente faz a derivada terceira, né? D3 dx3, né? ln de ômega de x0 menos x, tá? Vezes, né, a derivada dessa mais interna, que é menos 1. Então aqui fica menos e assim continua as nossas operações, né? Então, da expansão, né, a gente tem que g de x, né, expandido em x igual a zero, dá g de 0 mais g, né, g1 de 0 x, tá? Mais G2 1.0, 1 sobre 2 fatorial x quadrado, mais etc. Ok? Essa daqui, aí basta agora, né? Calcular esse G de 0, G1, né? Primeira derivada no ponto 0, segunda derivada no ponto 0 e assim sucessivamente. Fazendo a conta, né? G de 0, né? G de 0 é igual ao ln de ômega, né, de x0, né? G' de 0 no ponto 0, né? É só fazer essa derivada aqui quando x for igual a 0, né? G duas linhas faz essa derivada aqui quando x, né? G' no ponto 0, né? Só fazer essa operação e fazer no final da operação x igual a 0 e assim sucessivamente. Então, só reescrevendo o que a gente obteve, né? G de EJ, isso aqui é ln de ômega de E0, mais, menos, né? Menos
derivada com relação a EJ do ln de ômega de E0 menos EJ calculado em EJ igual a zero vezes EJ mais a derivada segunda com relação a EJ do logaritmo de ômega, né, de E0 menos EJ, isso em EJ igual a zero vezes EJ ao quadrado, e aí tem aqui um fator, 2 fatorial, né, que a gente esqueceu de colocar aqui nessa expressão anterior, né? Aqui tem 1 sobre 2 fatorial, tá ok? Então essa é a expressão mais os termos de ordem superior ao quadrado, ok? Bom, daqui a gente pode relembrar, né, partindo da primeira lei, né? A gente tem que du é dq menos dw, certo? Esse dq aqui, né, considerando uma situação de equilíbrio, né, processos reversíveis, né, a gente vai manter a igualdade aqui. Então a gente escreve a expressão para entropia de processos reversíveis, ds, então é tds menos dw, de modo, né, que a gente consegue escrever daqui, ó, que ds, né, du, isso é igual a 1 sobre t, né? Ó, ds du é 1 sobre t. A gente tira dessa relação aqui, né? A gente já fez essa conta, não vou repetir. E a gente sabe, né, que a entropia de Boltzmann, né, é dada por Kb ln do número de microestados acessíveis ao sistema, né? Então, se a gente substituir este resultado aqui, o que a gente vai ter? A gente tem que du, né, vezes o S, que é Kb ln de ômega, isso aqui é igual a 1 sobre T. Olha só, se a gente extrair, né, esse Kb, né, para cá, né, que ele é uma constante, né, isso aqui, e substituir esse U como sendo essa energia EJ, né, o que a gente tem? A gente tem dEJ do ln de ômega do ômega, né? Tá? Isso é 1 sobre kBt, né? Que como a gente está no equilíbrio térmico, esse termo aqui é uma constante, certo? Ó, aí veja só, agora voltando às nossas variáveis originais, né? A gente vai dizer que o x, né? X é o EJ, tá? E o x0 é o E0, tá? Então a nossa função g de EJ, ela vai ser igual, né? Vai ser igual a ln de ômega de E0 menos d de EJ, né? ln de ômega de E0 menos EJ, né? Isso calculado em EJ igual a zero, vezes x, e x que é o EJ, né? EJ, tá? EJ, mais a derivada segunda com relação a EJ do ln de E0 menos EJ, isso calculado em EJ igual a zero, vezes, né, EJ ao quadrado mais etc. Ok? Só, né? A gente pode substituir, né, este resultado aqui nesse termo aqui, tá? E quando a gente substituir neste outro aqui, esse termo aqui dá zero, né? Porque aí eu vou derivar, né, a derivada segunda desse termo, ó. Eu vou fazer aqui do lado, né? D2 DEJ quadrado ln de ômega de E0 menos EJ, né? Esse aqui é o E, tá? Isso aqui vai dar a derivada com relação a EJ de uma constante, né? Que é 1 sobre K
BT, já que a gente está no equilíbrio térmico e isso aqui é igual a zero. Então, substituindo esses resultados que a gente obteve lá no G de E, J, né, isso aqui é igual, né, a ln de ômega de E zero menos, né, 1 sobre kBt, desse termo aqui, vezes EJ, mais zero, mais termos de ordem superior. Nessa expressão a gente pode encontrar, né, basta aplicar aqui a exponencial, né, que é a função inversa do logaritmo natural, em ambos os lados dessa equação, que a gente retorna para a probabilidade, né? Então, PJ vai ser a exponencial, né? A exponencial de ln de C mais ln de ômega é zero menos EJ sobre kBt, ok? Então veja só, aí aqui ó, mesma base, eu tenho somando os expoentes, eu vou separar esses termos aí. Então vai ficar ó, C exponencial, né, de ln de C vezes a exponencial de ln de ômega de E0, tá? A gente poderia, para simplificar o tamanho da conta, chamar de ômega zero, vezes a exponencial de menos EJ sobre kBt, certo? Então, ó, a exponencial, né, a f de menos 1 de um termo é o termo, né? Então, isso aqui dá C vezes ômega, vou chamar de ômega zero, vezes a exponencial de menos EJ sobre kBt, certo? Então, essa é a expressão que a gente obteve para probabilidade, né, do sistema S estar a uma energia EJ. Bom, a gente pode dizer que esse conjunto aqui, já que eles são constantes, vai ser um C0, né? Então, PJ, né, é igual a um C0 exponencial de menos EJ de kBt, né? Isso aqui a gente chama de fator de Boltzmann. E esse C0 aqui a gente pode obter a partir da normalização do P, né? Uma vez que somatório, se ela for normalizada, né, em todos os estados possíveis de PJ, né, isso aqui é igual a 1. Né? Então, se a gente substitui esta aqui nesta expressão, a gente encontra quem é esse C0, né, que é a constante de normalização. Então, fazendo, né, aplicando essa conta aqui, né, nós temos que, né, isso aqui é equivalente a somatória em J, né, de C0 é elevado a menos EJ sobre kBt, certo? Em geral, a gente diz que esse 1 sobre kBt é um beta, né? Então, a gente poderia escrever... E isso aqui é igual a 1, né? Então, veja, como C é uma constante aqui, né? É uma constante perante ao somatório, ou seja, ele não depende do índice, a gente pode retirar ele, né, desse somatório. Então, o que a gente encontra é que C0 vezes o somatório em J da exponencial de menos EJ sobre kBt, isso é igual a 1, portanto, né, C0 é igual a 1 sobre somatório em J de E elevado a menos EJ sobre kBt, tá? Essa quantidade aqui a gente chama de Z, tá? E ela é costumeiramente chamada de função de partição, né? É a soma sobre todas as configurações de energia, né, desse peso, né, de Boltzmann, né? Então, veja só, né? Aí de posse desses resultados, né, dessa expressão e dessa daqui, né, nós temos que a nossa probabilidade PJ, né, do sistema S, né, sistema S ser encontrado
em uma energia EJ, ele é dado por E elevado a menos EJ sobre K BT, isso sobre o somatório, né, em J de E elevado a menos EJ sobre K BT, tá? Ou PJ é igual a E elevado a menos EJ sobre K BT, isso tudo sobre Z, né? Onde Z é dado por esse termo aqui, né? Que a gente chamou de função de partição. Muito bem. Vamos agora fazer, né? Essa é a parte estatística, agora a gente vai fazer a conexão, né? Conexão com a termodinâmica. Com a termodinâmica. Né? Então, para fazer a conexão, vamos pegar essa função aqui, né, que a gente chamou de função de partição, não Z, é o somatório em J, né? O J vão dar as configurações de energia, né, que a gente tem para o sistema, desse fator de Boltzmann aqui, que é elevado a EJ sobre KBT, ok? Então, veja, dentro desse sistema a gente pode, né, ter mais de um estado cuja energia por exemplo, assume um particular valor EJ. Então, a gente pode mudar esse somatório aqui, né, colocando aqui, fazendo a soma nas energias e não nos índices de energia, colocando antes aqui o fator, né, de multiplicidade, de degenerescência, vamos dizer assim, dos estados. Então, isso aqui vai ficar a soma sobre as energias do número de microestados acessíveis ao sistema que tem uma determinada energia E vezes E elevado a menos E sobre KBT, né? A gente pode reescrever, né? Reescrever essa soma aqui, colocando esse fator aqui, que seria a degenerescência da energia E, né? São vários microestados, todos com a mesma energia E, conforme a gente fez lá no microcanônico, né? E aí eu somo todos esses termos em termos das energias. Então, usando a propriedade da função inversa, né? F de menos 1 de f de x, né, igual a x, né? Nesse termo aqui, nós temos que ômega de E, ele pode ser escrito como a exponencial do logaritmo de ômega, né? Se eu fizer aqui a função da inversa dela, isso vai dar o próprio argumento aqui, né? Se a gente fizer isso e substituir nessa soma, o que a gente tem é que Z é igual a soma sobre as energias do sistema, né? Soma sobre as energias do sistema, de E elevado a ln de ômega, né? E elevado a ln de ômega aqui, né? E aí, como tem a exponencial vezes a exponencial, mesma base, somos expoentes. Então, vai ficar ln de ômega menos E sobre KBT, né? Então, a gente tem agora essa soma aí. Tudo bem, a gente pode rearrumar esse termo aqui, né? A gente não vai fazer nenhuma operação sofisticada. Eu vou trocar de lugar esse ln, né, do ômega com esse termo da energia, né? Eu vou colocar e tirar o sinal para fora aqui, ó. Reescrevendo esses resultados que a gente obteve, né? Então, o Z foi igual ao somatório sobre as energias do sistema de E elevado a menos, né, E sobre KBT menos ln de ômega, certo? Muito bem. Eu vou tirar o mínimo, né? Vamos tirar o mínimo aqui desse termo aqui, sobre KBT. Então, essa expressão vai ficar igual a somatório em E de E elevado a menos E
menos aí KBT, ln de ômega, tudo isso sobre KBT, né? Que foi o mínimo, né? Então eu vou tirar esse termo aqui, então vai ficar, ó, somatório em E de E elevado a menos 1 sobre KBT vezes E menos TKB ln de ômega, certo? Então, esse termo aqui, ó, vamos considerar, né, o termo que maximiza isso daqui, ou seja, esse termo aqui tem que ser mínimo, né, para que este termo seja o máximo. E aí a gente vai escolher, né, vai dizer que essa soma vai prevalecer o máximo termo dessa exponencial aqui, né, que obviamente vai ser o que minimiza isso daqui. Quando a gente fizer isso, né, no limite termodinâmico, observe que esse KB ln de ômega é justamente a entropia de Boltzmann. Então, isso aqui vai ficar E elevado a menos 1 sobre KBT E menos TS. Ora, mas esse termo aqui é justamente, né, F é justamente a energia livre de Helmholtz, certo? Esse termo aqui. Então, o que a gente concluiu aqui? Que Z vai na exponencial, no limite termodinâmico, né, no equilíbrio, na exponencial de menos 1 sobre KBT vezes F, né, onde F é a energia livre de Helmholtz. Conforme eu tinha dito, né, mas não coloquei, esse 1 sobre KBT, geralmente a gente escreve como sendo um beta, né? Então a gente diz que o Z vai na exponencial de menos beta vezes F, onde F é a energia livre de Helmholtz. Então veja só, né? A gente, para fazer de fato a conexão, né, a gente vai tomar o limite, né, com n tendendo a infinito. Então a gente aplica, né, nessa expressão aqui, né, o logaritmo, né, que é a função inversa da exponencial, aí vai dar ln de z, isso é igual a menos beta f, tá? E aí faz a razão com o número de partículas do sistema, ou seja, no limite termodinâmico. Então aí a gente toma o limite e faz a conexão com a termodinâmica. Só reescrevendo o resultado que a gente obteve, né? A gente tem que beta f, né? Menos beta f sobre n, isso é igual a ln de z, né? Onde z é a função de partição e para manter a igualdade a gente também divide por n. Então, tomando o limite, né? O limite termodinâmico, né? A gente vai ter isso aqui, é uma constante, vai ficar menos beta f é igual a o limite, quando n tende a infinito, né? Do ln de z sobre n. Né? Então, essa daí é a conexão com a termodinâmica. Ou F é menos 1 sobre beta, limite, quando n tende a infinito, do ln de z sobre n. Pode calcular, por exemplo, o valor médio da energia, né? Uma vez que a gente sabe qual é o peso, né? Peso é dado pela exponencial de menos, né? Aí eu já posso chamar de beta EJ sobre a soma sobre todos os estados, microestados acessíveis ao sistema J, né? E é elevado a menos beta EJ. Então, se eu quiser saber o valor médio da energia, né? Isso aqui é igual, né? A soma em J do EJ vezes o P de J, né? Obviamente eu teria aqui a soma, né, em J sobre os pesos, né? Mas a gente já disse, né, se a gente usar a função de partição aqui como sendo o Z, né, que é o fator normalizador dessa distribuição, e aí a gente tem que isso daqui é igual a 1, né? Isso aqui é igual a 1, e logo isso daqui é igual a somatório em J de EJ PJ.
ok? Então, substituindo esse PJ, que é dado por isso aqui, né, nesse termo, a gente deve obter, né, o valor médio para a energia. Então, ó, fazendo a substituição, né, a gente vai pegar esse termo e substituir aqui. O nosso PJ vai ser igual, desculpe, PJ não, né, o EJ médio, né, às vezes escrito como EJ barra. Isso é igual a soma em J, né, de EJ vezes PJ, que é dado por isso. E elevado a menos beta EJ sobre Z, né? Obviamente esse Z já somou, né? O Z é a soma sobre esses fatores, todos os fatores de energia, né? É J aqui. Então, ele não depende mais do índice J, ele é uma constante perante esse somatório. Então, isso aqui é igual a 1 sobre Z, somatório em J de EJ, né? EJ elevado a menos beta EJ. Tá? Então, esse é o resultado que a gente obtém. A gente pode ainda melhorar esse resultado, né? A gente vai fazer isso, tá? Então, vamos melhorar o resultado. A gente tem aqui, ó, que só reescrevendo o que a gente obteve, né? Que o valor médio de EJ é igual a 1 sobre Z, somatório em J de EJ vezes o peso de Boltzmann, né? Então, isso aqui vai ficar EJ médio é igual a 1 sobre Z, somatório em J, de EJ elevado a menos beta EJ, certo? Muito bem. A gente pode, por exemplo, reescrever tudo isso aqui em termos apenas do Z, né? Eu vou fazer uma transformação aqui, né? Que é relativamente simples, né? Então, veja só. Pega esse termo E elevado a menos beta EJ, né? Aí você faz a seguinte pergunta: que operação eu devo fazer sobre esta função aqui, né? De modo que apareça, né? Aqui, desça esse EJ que está aqui no expoente. Simples, né? A gente vai usar a regra da cadeia e a derivação, obviamente. Eu vou derivar, por exemplo, parcialmente essa função aqui com relação a beta. Veja o que vai acontecer. Ó. D beta, né? Obviamente eu estou derivando isso parcialmente, né? Porque nós temos uma função aqui da temperatura e da energia. Então, d beta. Aí quando eu derivo com relação a beta, a derivada da exponencial da própria exponencial, né? E agora eu vou derivar essa mais interna aqui com relação a beta. Então, dá menos, né? Menos, derivado com relação a beta dá 1, sobra menos EJ, certo? Então, o nosso resultado foi EJ elevado a menos beta EJ negativo, né? Por causa desse menos daqui. Então, o resultado efetivo foi que d beta, né? d beta de E elevado a menos beta EJ, isso é igual a menos EJ elevado a menos beta EJ, né? Então, ó, daqui nós temos que EJ é elevado a exponencial de menos beta EJ, que é justamente esse termo daqui. Quem é ele? EJ elevado a menos beta EJ. Isso aqui é menos d beta de E elevado a menos beta EJ, tá? Então, substituindo este resultado nesta expressão, nós temos que EJ médio é igual a 1 sobre Z, somatório em J, de menos d beta, né? Estou substituindo isto aqui no lugar disto aqui, dessa expressão aqui. Né? Então, menos de E elevado a menos beta EJ, né? Fecha isso daqui. Muito bem. Daqui a gente pode melhorar, né? Porque esse menos 1 com essa derivada também não dependem do índice do somatório. Então, esse termo aqui, ó, ele é constante, né? Ele não é operado pelo somatório. Então, eu posso tirar, né, ele aqui para fora desse somatório, tá? Eu só não posso colocar aqui na frente do Z, né? Porque o Z depende do beta, né? Tá aqui, ó, certo?
Então isso aqui vai ficar 1 sobre Z, né, menos, né, vou botar um menos aqui, menos d beta do somatório em J do que sobrou, né, que é E elevado a menos beta EJ, certo? Mais uma vez a gente sabe o que é isso aqui, né? Isso aqui a gente chamou de função de partição Z. Então, nós chegamos no resultado que EJ médio é igual a menos 1 sobre Z d beta, né, de Z. Né? Esse somatório todo é o Z, que é a função de partição. Né? A gente pode reescrever isso aqui, né? Ó, veja só, né? Dizendo que isso é a derivada do logaritmo natural de Z. Né? Isso aqui é menos a derivada com relação a beta do logaritmo natural, né, de Z, que é a nossa função, né, de partição. Muito bem. Além disso, né, se você quiser fazer o teste, ó, qual é a derivada do logaritmo? Né? A derivada do logaritmo é 1 sobre z, e depois, usando a regra da cadeia, você deriva com relação a beta ou z. Pronto. Então, essa expressão é igual a essa daqui, né, para o valor médio da energia. Bom, a partir desse ponto aí, a gente pode aplicar, né, em problemas relativamente simples, né, com esses resultados, né, do limite termodinâmico, né, a conexão com a termodinâmica, usando, né, esse ensemble canônico. Né? No ensemble canônico é um sistema, um reservatório térmico muito grande, com muitos graus de liberdade, conectado termicamente, né, com um sistema menor, muito menor S, né, que pode trocar ali, né, energia térmica, né, mas com a parede fixa e o sistema composto isolado. Então, se a gente fizer um sistema como esse, a gente pode usar esse formalismo para encontrar via mecânica estatística toda a termodinâmica do sistema.